Boa noite, pessoal. Tudo bem? Que Jesus abençoe a todos. Espero que estejam me ouvindo e vendo direitinho. Muita paz a todos, pessoal. Que tenhamos uma excelente semana, né? Começar por hoje aqui pelo nosso estudo. Vamos dar início então, pessoal. Vamos começar. Vamos fazer a nossa prece, né? Já 20 horas e 2 minutos já, né? Dia 30 de janeiro de 2023. Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece, né? Vamos todos fechar os olhos e relaxando o corpo, tranquilizando a nossa alma. Vamos elevando o pensamento, pensando em Jesus, pensando na espiritualidade que está nos envolvendo neste momento. Estão nos aplicando passes, cuidando da nossa saúde, fluidificando a água que deixamos próximo a nós, fluidificando o nosso ambiente, atendendo aos espíritos necessitados, orientando alguns, diminuindo as dores de outros, acalmando outros tantos que estão necessitados. Que a luz do teu amor adentre todos os lares, todas as casas espíritas, todos os grupos que estudam conosco, todos os ambientes onde a boa vontade se faz presente, para a sintonia espontânea, natural e procurada com o nosso momento de estudo. A Sociedade Espírita Maria de Nazaré, todos os seus trabalhadores, todos os seus participantes, todos os nomes que estão no caderno de preces na Casa Espírita e na área de texto aqui na internet. Que a tua luz, Senhor, se expanda, se irradie e nos envolva a todos, para que possamos aproveitar este momento com o máximo de lucidez, com o máximo de confiança nas tuas palavras, quando tu nos disseste, Senhor, que onde estivessem reunidas duas ou mais pessoas em teu nome, que ali estarias no meio delas. Acreditando em tuas palavras, aqui estamos, crendo que estás conosco e que possamos estar contigo hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Vamos em frente, né? Vamos estudar. Hoje eu não consegui entrar através do Espiritismo Brasil. Teve algum probleminha, depois que eu atrasei um pouco. Eu estou fazendo através da minha página mesmo, aqui no Facebook. Então, quem puder nos ajudar, mandando para as pessoas, né? Que vocês sentiram falta aí. Que às vezes o pessoal está meio perdido, né? Aí vocês puderem mandar para o pessoal, eu agradeço, tá? No WhatsApp também, onde vocês puderem ajudar a compartilhar, aí ajuda o pessoal que ainda não sabe, né? Que o estudo já começou, tá? Vamos lá então, pessoal, vamos estudar. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, na Paraíba. Nós estamos estudando todas as noites, de segunda a terça, pula a quarta, né? E quinta e sexta, né? Só a quarta que a gente não faz o estudo. E toda noite a gente faz um estudo diferente, né? Um estudo do espiritismo, um estudo doutrinário, um estudo terapêutico, né? Voltado para ajudar as pessoas que estão necessitando, né? Todos nós que necessitamos. E todas as segundas-feiras a gente faz o estudo de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, né? Nós estamos agora entrando, o tópico de hoje, vamos falar sobre poder oculto, talismãs, feiticeiros. Das questões 551 até 556, tá bom? Então vamos lá, vamos começar, né, pessoal? Tá tudo certo aí? Espero que sim, né? Estejam ouvindo tudo bem. Chamem o pessoal aí que vocês conhecem. Escreve o nome da pessoa, marca a pessoa aí. Chama ela pro estudo aqui.
tá? Vamos chamar o povo aí que vocês conhecem, que eles podem estar meio perdidos aí hoje. Então vamos lá, né, pessoal? Poder oculto, talismãs, feiticeiros. Eita, o negócio hoje aqui vai ferver. O negócio aqui tá bom hoje, hein? O estudo hoje vai tá quente. Pergunta 551, né? Pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal a seu próximo? Né? Pode um homem mau, aqui o homem mau, fala homem mau, homem bom, né? Não está querendo determinar a condição essencial da pessoa, né? Mas está querendo dizer da condição momentânea, atual da pessoa, né? Todas as pessoas que estejam numa condição ainda de prática de maldade, elas vão aprender a fazer o bem, elas vão passar a ser pessoas, né, que vão se preocupar com o bem e tudo mais, né? Então não é alguma coisa definitiva, tá? Não é uma classificação definitiva aí, né? Então, pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Né? Vocês estão dizendo que pode, sim, eu acho, né, Leteia? Elementar, meu caro Watson, João Franco. Ai, estão dizendo que pode. E como, né, Giovana? Ai, ai. Vamos ver aqui, né? Vamos ver a resposta, né? Estão dizendo que pode, hein? Vocês estão dizendo que pode, olha lá. Vamos para a resposta, hein? Não, Deus não o permitiria. Aí pegou todo mundo no contrapé, né? Pegou todo mundo no contrapé. Deu até dor na coluna agora, né? Então, nós temos que entender a resposta. Até o Allan Kardec fez uma pergunta parecida com essa, né? E os espíritos até explicaram que pode, né? A pessoa que quer atrapalhar o vizinho, né? Se ele está mal intencionado com relação ao vizinho e tal, ele pode pedir ajuda para os espíritos voltados ao mal e tal. Então a gente já viu que pode, né? Só que aqui, vamos pensar, as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, elas são perguntas e respostas amplas, né? Os espíritos não responderam tudo em todas as perguntas, senão nem caberia num livro, né? Teria que ter vários livros, se for cada pergunta e resposta. Eles fossem responder tudo, entrar em todos os detalhes, todos os ângulos de cada resposta, né, baseada nas perguntas, né? Ficaria imenso esse livro. Então, eles focaram certos aspectos em certas perguntas e respostas, né? E o Livro dos Espíritos é generalista, ele não entra no caso particular, tá? Então aqui, como é que a gente pode entender essa resposta, né? O homem mau pode pedir ajuda a um espírito que lhe seja, como falou aqui, que lhe seja dedicado fazer mal ao seu próximo? Quando diz aqui não, Deus não permitiria, entendamos como sendo aquela pessoa que quer fazer mal para uma pessoa boa, que não merece aquele mal. Uma pessoa boa, que está bem, que está numa boa sintonia e não merece aquele mal. Então, nesse caso, Deus não o permitiria. É muito simples, né? Nesse caso, Deus não permitiria. Porque não permitiria que uma pessoa sofresse sem necessitar, sem merecer, sem estar sintonizada com esse mal aqui, né? Então, vamos olhar sobre esse aspecto, tá? Vamos olhar dessa forma, vocês entendem? Então, Deus não permite que alguém que esteja numa vibração boa, que esteja fazendo bem, né? Que esteja com uma boa intenção com a vida, né? Perante a vida, sofra imerecidamente, né? Sofra imerecidamente por ação de uma pessoa leviana, tanto encarnado quanto desencarnados, entendeu? Uma ação leviana, não, Deus não permite isso. Porque o bem que a gente faz, o bem que a gente vive, o bem que a gente estrutura em nós nos protege
daquilo que a gente não precisa passar. Entendeu? Porque a gente sai daquela sintonia, a gente não sintoniza com aquele mal. Entendeu? Ah, mas e se a pessoa entrar naquela vibração? Se ela entrar naquela vibração, é porque ela está naturalmente sintonizando com aquela vibração. Aí a gente está falando do mal que existe nela, da invigilância que existe nela, né? Da leviandade que exista nela, da maldade que exista nela, entendeu? Então aí há uma sintonia. Aí nesse caso acaba atingindo, sim, acaba. Tá? Não quer dizer que todas as pessoas que fazem o bem não sofram aquilo que tem que sofrer. Não passem por aquilo que tem que passar. Entendeu? Até para servir de exemplo para os outros, para o aprimoramento da própria pessoa e também para ajudar o grupo a que ela pertence. Para que as pessoas também se sintam motivadas a enfrentar os seus desafios, tá? Ok, pessoal? Tá certo? Ok? Tá? Então, nesse caso, né, Deus não permite quando realmente aquela pessoa não tem que passar por isso, né? E ela está fora dessa sintonia. A própria lei divina, a lei da sintonia, a lei da afinidade não permite, né? Entendeu? Aí a pergunta 552. Que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar? Né? Que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar? Né? Que a gente deve pensar disso? O Allan Kardec perguntou aos espíritos. Lembrando que dentro do espiritismo, sempre é bom a gente falar, né? Dentro do espiritismo não há nenhum ritual, nenhuma pretensão, nenhum procedimento, né? Que liga à feitiçaria. A gente tem que falar isso porque muita gente associa espiritismo à feitiçaria, né? Então, misticismo, não sei o que, né? Não. Dentro do espiritismo não há nenhuma prática que nos induza a fazer feitiço, entendeu? A gente nem estuda isso, né? De certo modo, né? Então, o que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar? É real isso? As pessoas têm, as pessoas têm poder, algumas pessoas têm poder de enfeitiçar outros, né? De fazer algum mal para o outro. Lançou um feitiço lá, juntou alguns elementos, algumas ervas, alguns pedaços da roupa da pessoa, do cabelo, né? Jogou um feitiço lá sobre a outra pessoa. Pode, Arnaldo. A Ajuda colocou isso é a imaginação das pessoas. Ana Espina, não acredito em feitiços, acho que seja ilusão. O que a gente deve pensar disso, hein? Não é? A Cida, prefiro acreditar que não. Tá. Então vamos lá, né? Vamos ver a resposta. Vamos ver a resposta que os espíritos nos deram. Algumas pessoas dispõem de grande força magnética, de que podem fazer mau uso, se maus forem seus próprios espíritos, caso em que possível se torna serem secundados por outros espíritos maus. Então vamos lá, né? É que esses termos, né? O feitiço é mais um termo, né? Que também tem uma longa história aí e bastante desgastado também, né? Utilizado para várias coisas aí, né? Então, o que os espíritos estão dizendo? Olha,
o que vocês chamam de feitiço, o que as alegorias criaram, os filmes de ficção, as lendas, né? Os filmes sobre lendas e tal. O que os espíritos estão dizendo? Que algumas pessoas dispõem de grande força magnética. O que é isso? O que é essa grande força magnética? Né? É energia vital, ectoplasma, força mediúnica, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Todos nós produzimos, todos nós temos, é imprescindível porque é a que faz a ligação entre o espírito e o corpo, não é? Ele acaba preenchendo ali o perispírito, né? A relação do perispírito com o nosso corpo. Todos nós produzimos, os animais também, as plantas também têm sua força magnética, sua energia vital, tá? Algumas pessoas têm em grande quantidade, é verdade. Tem pessoas que têm um poder magnético impressionante. Inclusive, associado ao poder mental que a pessoa tem, se ela pensa em alguém de uma forma negativa, aquela pessoa vai sentir, viu? Aquela pessoa vai sofrer. Se tiver naquela sintonia, né? Se tiver sem o capacete da fé e da caridade, né? Então a pessoa vai sentir. Normalmente a pessoa sentiria, porque ela tem uma grande capacidade, um poder magnético, né? Que quando ela foca alguma coisa, quando ela está conversando com alguém, ela pode usar para o bem ou para o mal, não é? Pode usar para o bem ou para o mal. Uma pessoa com grande poder magnético, né? As bioenergias dela, ela pode também aplicar passo numa plantinha lá e a plantinha daqui a pouco ela quase que renasce das cinzas, né? A plantinha, no dia seguinte, ela já está levantando. Como pode também, no mesmo dia, ela já... Né? Jesus demonstrou isso lá na figueira que secou lá, né? Que Jesus falou que, a partir de hoje, que nenhum fruto mais nasça de ti. Aí no dia seguinte, eles passaram com os discípulos lá, os discípulos falaram, meu Senhor, olha aquela sequeira que o senhor, aquela figueira que o senhor falou lá que, né, que o senhor amaldiçoou, olha só o que aconteceu, estava seca até o talo. Mas aí Jesus estava dando só uma demonstração do poder da palavra junto com o poder mental, com o poder magnético, a poder que tem, tanto para o bem quanto para o mal, né? Jesus estava dando uma demonstração. Jesus curou quantas pessoas a partir desse poder magnético, a partir da sua força moral, né? Certo, pessoal? Ok? Certo? Então, tem algumas pessoas que têm grande força magnética. Pode usar para o bem e para o mal. Tem pessoas que resolvem usar para o mal. E às vezes ela junta lá o fiapo da roupa da pessoa, no cabelo. Mas o fiapo da roupa não é o mais importante. O cabelo da pessoa não é o mais importante. O mais importante é a intenção dela, né? Voltada para aquela pessoa dona da roupa, ou dona do... Isso é que é importante. É o pensamento dela, é a força magnética dela, aqueles apetrechos é só para catalisar, para lembrar que é da tal pessoa, né? Entendeu? Para funcionar como que um direcionador ali, mas não é aquilo exatamente que está fazendo mal, é a força magnética da pessoa. E junto com a força magnética dela, você tem a participação dos espíritos que se afinizam com ela. Que os espíritos que estão recebendo as ordens dela, ou que trabalham junto com ela, se afinizam com a pessoa. Aí você tem o estrago feito, né? Se a pessoa que é o objeto desse feitiço, né? Se a pessoa tiver fragilizada, se é uma pessoa que normalmente é invigilante, é uma pessoa que não se cuida, não ora,
né, meio desleixada com relação a fazer o bem, a pensar em coisas boas, a se proteger pela caridade, pela... Quer dizer, uma pessoa mais fragilizada, ela acaba sentindo, entendeu? Acaba sentindo, tá? Então, por isso que a gente tem que se cuidar sempre, né? Os bons hábitos, os bons pensamentos, os bons sentimentos cultivados, a disciplina mental, emocional, né? Positiva ali, nos protege em qualquer lugar, nos protege diante de qualquer pessoa. A gente pode ainda sentir um certo baque, se a gente for mais sensível, se a gente também for médium, e se a gente, sabe? A gente pode sentir um certo baque, porque a gente também tem a nossa sensibilidade e acaba facilitando a gente perceber. Mas aí também você ora, fia, aquela pessoa lá, acho que ela não está bem não, deixa eu orar por ela, pedir ajuda dos bons espíritos, né? Então aí você se protege pelo bem que você cultiva, né? Ok, pessoal? Então, essas pessoas usam o magnetismo delas, usam o magnetismo dos animais, tá? Por isso que usam os animais também, em alguns rituais, porque se aproveitam do magnetismo dos animais. Usa o magnetismo das plantas também, porque elas também têm a energia vital delas. Tudo isso que a gente está falando pode ser usado para o bem, pode ser usado para o mal. Conhecimento da energia das ervas, da força das ervas, dos animais, né? São usados até para cura, até para terapia hoje em dia, né? Porque eles têm uma energia que ajuda, se for usado para o bem, né? Ok? Então, nesses ditos feitiços, né, que não são práticas espíritas, né, mas que os espíritos estão falando a respeito, você tem tudo isso. Tem a força da pessoa, tem a força dos espíritos que servem a pessoa, a força dos animais, a força da natureza, né, os espíritos da natureza que a gente já conversou outro dia, tá? Então, é importante a gente se vigiar, né, e estar sempre voltado ao bem. Não creias, porém, continuando a resposta, não creias, porém, num pretenso poder mágico que só existe na imaginação das criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Você vê, a gente falou um monte de coisa, né? Isso tudo que a gente falou são coisas reais, que são verdadeiras, né? Isso é algo que realmente acontece na dinâmica aí dessas energias aí, né? Agora, a pessoa pode levar essa coisa do feitiço para o campo mágico, né? Aí você juntou um pedaço de pano com não sei o quê. É aquele pensamento mágico, que as coisas acontecem magicamente, né? Tem uma fase da criança, o aprendizado da criança, que ela tem um pensamento mágico, né? Ela não desenvolveu ainda a capacidade de discernir de uma forma racional, né? Ela está ainda achando que tudo surge de uma forma mágica, né? Então, de certo modo, é esse tipo de pensamento, né? E a coisa é como se fosse mágica. Aqui a gente falou da força vital, né? Do ectoplasma, da ação dos espíritos, da própria pessoa, das forças da natureza, né? Então, não é um processo mágico, né? É um processo ainda um tanto desconhecido para nós, mas segundo as leis da natureza, as leis espirituais, né? Então, ok? Os ditos feiticeiros, né? Tanto do passado quanto do presente, frequentemente são essas pessoas que usam esses elementos. Usam, em primeiro lugar, sua própria força energética, né? Sua própria força vital e magnética, né? Que geralmente tem em grande proporção, e usa também a energia dos outros elementos aí, tá? E a natureza, né? Continuando na resposta, os fatos que citam como prova da existência desse poder são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos, é o que a gente estava falando, né? Então, vai, mas a pessoa usou lá um galinho e o galinho murchou.
Porque não é um processo mágico, né? É que no processo de limpeza lá, você usou a energia vital do galinho, usou a energia vital de quem estava aplicando lá, né? Passando no corpo da pessoa para limpar Não é uma prática espírita também, tá, pessoal? Então a gente está falando aqui no senso comum, né? Mas não é uma prática que a gente faça no centro, com galinho, não existe isso. Dentro da casa espírita não é prática comum, tá? Mas é explicável, né? Não é um processo mágico, né? É um processo muitas vezes mal compreendido, que fica no campo do místico, né? Ok? Mas aí é força vital, né? Certo? Ok. As plantas, nós temos muito que aprender com elas ainda, né? Sobre elas, né? A natureza, né? Nós temos muito que aprender ainda a questão energética, né? Energética. É um dos assuntos que ainda hoje, dentro, é daqueles assuntos, junto com os elementais, junto com alguns outros aí que a gente tem falado, é um dos assuntos que os espíritos não desenvolveram muito assim através da psicografia, né? Porque eles não queriam desfocar, né? Levar muito para esse campo. A gente percebe que os espíritos são muito cuidadosos nas indicações, geralmente fazem no âmbito mais particular, né? Para pessoas no âmbito mais restrito, não no âmbito assim, através do Chico Xavier, num livro, através do Divaldo. Não, poderiam, mas não fizeram. Né? É porque é um campo que dá margem a gente ficar preocupado mais com a folhinha lá do que com a mudança moral, do que com a mudança comportamental, né? Esses conhecimentos, eles virão, mas a gente é muito fácil de levar, né? De levar só para o campo desse campo das soluções de fora para dentro, né? Então o Manuel comercializa muita fantasia, exatamente, é muito fácil de desvirtuar o espiritismo, né? Levar para esse campo é muito fácil. Então, eu imagino que seja por isso que os espíritos não não divulgaram muitas informações nesse sentido. Acredito que seja para poupar certas informações aí, reservar para um futuro mais distante aí, né? Tá? Ok, vamos lá, pergunta 553, né? Que efeito podem produzir as fórmulas e práticas mediante as quais pessoas há que pretendem dispor do concurso dos espíritos? Né? Que efeito podem produzir as fórmulas e práticas mediante as quais pessoas há que pretendem dispor do concurso dos espíritos? O que pode ter? Você fazer lá um pentagrama, ou fazer e você ficar no meio, porque ali você vai chamar os espíritos, e se você fizer colocar sal e não sei o que, né? Esse tipo de situação, tá? Fórmulas que você fala, né? Fórmulas que você escreve, que você desenha, tá? Você pronuncia de alguma forma, né? O que a gente deve pensar disso? Dessas fórmulas que pretendem dispor do concurso dos espíritos. A Edna Markovics, nenhum. A Selma tem um certo ritual. Então, a gente está falando desses rituais mesmo. Que pode ser um livro antigo lá que trazia lá rituais do Egito, da Caldeia, né? Da Ásia lá, de qualquer lugar, mas que falavam de fórmulas
práticas que visavam atrair certa classe de espíritos ou dispor de certos espíritos. Quando você faz aquilo, aqueles espíritos aparecem. O que pensar? Né? Vamos ver. Vamos ver a resposta aí, né? O efeito de torná-las ridículas, se procedem de boa fé. No caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são mera charlatanaria. Charlatanaria, exatamente. Né? Os espíritos aqui não amaciaram muito, não. Né? Então, se a pessoa estava de boa fé fazendo isso que ela aprendeu lá, fazer aquele ritual, né? Ela estava de boa fé, o efeito é de tornar ridículo, porque, né? Aquele ritual em si não tem o poder de chamar os espíritos e tal. Agora, a vontade, vamos agora nós falarmos em cima disso, né? Agora, a vontade da pessoa de atrair os espíritos, porque se ela está usando uma fórmula com esse objetivo, é porque o pensamento dela está nessa frequência. Concorda? Né? Porque o pensamento dela, a força mental dela, as energias dela estão nessa frequência. Então ela está chamando os espíritos. Muito mais importante do que a fórmula, a dita fórmula em si. Okay? A intenção dela, a gente já fala que a nossa intenção, antes que a gente chame, os espíritos já responderam a nossa intenção. Sejam os bons espíritos, sejam os espíritos infelizes, vampirizadores, né? Então, se a pessoa está ligada já a isso, independente da fórmula, vai dar certo, né? Vai dar certo. De certo modo, né? De certo modo. É que nem as crianças no colégio vão fazer a brincadeira do copo. Aí vai fazer a tal da brincadeira do copo, né? Ou seja, vai fazer a brincadeira do copo, né? Do copo mexer, lá todo mundo colocar a mão em cima do copo e o copo começa a mexer em cima das letras e dos números lá e tal, né? Então, é a intenção de entrar em contato com os espíritos que estão por perto ali. Só que num ambiente despreparado, com pessoas despreparadas, pessoas que não entendem exatamente com o que estão lidando, frequentemente a coisa até funciona ali, mas acaba assustando o pessoal. Acaba assustando, acaba perturbando. Às vezes já não dorme bem, aí já fica assustado e começa a adoecer, não sei o quê. Né? De vez em quando na casa espírita a gente recebe grupos assim, né? Pessoas, né? Jovens, assim, que começou a fazer brincadeira do copo e tal, e aí a coisa, o copo entorna, né? O copo, né? Certo? Por quê? Porque você está entrando em contato com os espíritos. E se tem no grupo ali uma pessoa que tem um poder energético, magnético maior, mediúnico maior, a coisa acontece mesmo. A coisa acontece mesmo, né? O fenômeno acontece mesmo. E sem que ninguém mexa ali com a mão, o objeto começa a mexer. Né? Porque os espíritos estão usando a força magnética de alguma pessoa ou até mais de uma pessoa ali que tenha uma grande força mediúnica ali, né? Então, mas aí isso acaba perturbando. O espiritismo começou com algo parecido com isso, né? O começo da comunicação entre os estudiosos ou aqueles que, os curiosos, né? O começo do espiritismo foi assim. E depois foi aperfeiçoando. A princípio era uma brincadeira que, né? Aí foi se aperfeiçoando, grupos sérios começaram a se formar, um deles chamou o Kardec para participar, né? E aí ele viu que o negócio era sério, né? Então, Alexandre, mas se começou assim o espiritismo, por que não pode fazer?
Porque foi um fenômeno que ocorreu com pessoas numa época que era para ocorrer, que tinha uma proteção ao trabalho, tinha uma ajuda para que cientistas na época, lá na França, e em outros lugares também, pudessem enxergar a seriedade que estava por detrás disso. Hoje você tem as casas espíritas, com todo o conhecimento ali, com toda a prática mediúnica, onde se trabalha com o contato com os espíritos de uma forma equilibrada, com conhecimento, com discernimento, com segurança, né? A gente entende a curiosidade, né? A gente entende a curiosidade dos jovens e tudo mais. Só que, né, não é interessante, tá? Não é legal, não é bom a gente estimular isso, né? Estimula outro tipo de vivência, né? Um grupo de jovens na casa espírita, né? É uma coisa boa, né? Tá? Certo? Ok. Então, mas é tudo até dos erros que a gente comete acaba, né? Depois acaba saindo alguma coisa boa e ou a pessoa fica traumatizada, né? E vai dar um trabalho depois para tirar esse trauma, ou ela vai aproveitar isso de uma forma boa, né? Certo? Então vamos lá. Então o efeito de torná-las ridículas, né? Se procedem de boa fé. No caso contrário, que estão querendo usar desses procedimentos, palavras, rituais, né? Eles são pessoas, são charlatães, né? Embora, digamos, né? Temos que dizer que dependendo da intenção, boa ou má, como a gente estava falando, você está manifestando a intenção de entrar em contato com os espíritos, de atrair os espíritos, né? Então tem um impacto, sim, não exatamente pelas fórmulas, mas pela intenção subjacente às fórmulas, tá? Ok, pessoal? Pela intenção, né, das pessoas, tanto boas quanto ruins, né? Aí continuam os espíritos dizendo: não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, né, da Cabalá, né, dentro do judaísmo, né, nem talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais, né? Então, a princípio, é isso aqui. A princípio eu falo porque tem um pouquinho mais de coisas aí que a gente vai até trazer, interessantes, mas a princípio é assim, né? A princípio não é aquele objeto exatamente que é dotado de um poder. É lógico que os objetos, eles podem ser impregnados com determinadas energias, porque o ser humano fez isso, porque a vontade de alguém acabou fazendo isso. A impregnação de determinados objetos, de determinada roupa, né? O objeto que a pessoa utiliza no dia a dia. Essa impregnação, assim como a gente impregna a nossa energia em tudo que a gente usa, nas paredes do nosso lar, da nossa casa, as nossas roupas, nós impregnamos a nossa energia, né? Se alguém for vestir as minhas roupas, né, ela vai, de alguma forma, entrar em contato com as minhas energias, né? Ela vai sofrer um pouquinho, vai, ela vai padecer um pouquinho, viu? Mas se ela for usar as minhas roupas, vai. Se eu for usar as roupas de alguém, né? Se for uma pessoa que tem uma vibração muito boa, pega a roupa do Chico Xavier, né? Colocar um terninho do Chico, hein? Eita, né? Aí é bom, né? Aí eu vou vir fazer isso tudo com o terninho do Chico, já pensou? Aí eu vou sair voando aqui. Tô brincando, né, pessoal? Tá? Então, é assim, há uma impregnação, né? Há uma impregnação, né? Que a gente precisa tomar cuidado até, você não vai ficar usando roupa dos outros e ficar essa coisa assim, né? Há uma impregnação, né? Por exemplo, roupas que eu uso em reunião mediúnica, eu vou para uma reunião mediúnica,
né? Ali você entra num ambiente onde muitos necessitados são atendidos, muita coisa acontece, né? Os espíritos nos ajudam através do passe, o equilíbrio do ambiente, a gente socorre os espíritos e tal. Mas eu chego em casa, primeira coisa que eu faço, tiro a roupa que eu usei lá no grupo. Já põe para lavar. Não importa que eu peguei só para ir para reunião mediúnica, aquela roupa ali eu já tenho como prática certa já põe para lavar. Entendeu? Eu não vou ficar andando para cima e para baixo. No dia seguinte vou usar a mesma roupa que eu usei ontem na reunião mediúnica. Não vou. Entendeu? Porque eu sei que ali correu muita energia, né? E muita energia necessitada, né? Então eu já é a prática comum já, né? Chego de reunião pública, cheio de atendimento fraterno, eu já primeira coisa já vou tomar banho, né? A primeira coisa já um banho já para tirar a energia também, para limpar o campo vibratório, né? Faça minha prece, faça. Mas então a parte física também, né? A água, o banho, tira aquela roupa, pronto, né? Então tem algumas coisas que a Maria Leone, a água remove. A água é um elemento que ajuda muito, né? A remover dos fluidos mais densos, né? Por isso que ela tem uma ação tão terapêutica. Por isso que ela descansa, gente, né? A gente toma um banho daquela sensação boa. Mesmo quando você está doente, é importante, se for possível, tomar banho, né? É importante ter aquela. Porque melhora a energia, né? É uma coisa muito boa. Os espíritos tratam, né? Os espíritos tratam a hidroterapia. No plano espiritual tem, inclusive, né? Eles tratam da questão da água com muito respeito, muito carinho, tá? Então, isso é importante, né? Tá? Então, assim, a questão do talismã, né? Do determinado instrumento, ou pedra. Aí tem uma coisa que vai contra aqui, mas é diferente, não é um poder mágico. Aí vocês vão entender vocês vão entender o que eu quero dizer. O Chico Xavier conta, acho que tem naquele livro do Ramiro Gama, se eu não me engano. Lindos Casos de Chico Xavier, eu acho que tem lá, tá? Se eu não me engano. Mas é um dos livros de biografia do Chico Xavier, que tinha uma família que o Chico foi ajudar a fazer o primeiro evangelho no lar, para instalar o evangelho no lar, na família, lá na casa, né? E aquela beleza, tá? E começaram a fazer evangelho no lar. E aí o Chico falou assim, olha, quando vocês fizerem, se eu não me engano, era 5 anos. Eu acho que era 5 anos ou 2 anos, eu não lembro. Aí vocês veem lá, vocês vão saber. Mas depois de alguns anos que eles fizessem o evangelho regularmente, os espíritos iam dar um presente para eles. Eles ficaram todos empolgados, né? Chegou o dia, chegou o dia lá que eles estavam fazendo, completando a data de aniversário, eu não lembro exatamente quanto tempo era. Aí naquela noite, na reunião não aconteceu nada, tudo mais, né? Naquela noite entrou um ladrão na casa deles. Entrou um ladrão lá e roubou uma pedra preciosa. Roubou uma pedra preciosa que eles tinham guardado lá num cofre lá, que era a aposentadoria lá do casal, que era alguma coisa de muito valor, uma joia de família, muito cara, não sei o que, né? E aí, no dia lá que estava comemorando, à noite lá que eles foram dormir, o ladrão entrou e roubou. Aí eles foram lá perguntar pro Chico, né? Ô Chico, aconteceu tal coisa, roubaram a pedra lá, não sei o quê. E você tinha falado que quando completasse o tempo lá de Evangelho no lar, a gente fizesse aniversário do Evangelho lá, que a gente ganharia um presente, né? Aí o Chico falou assim, olha, pois o presente era justamente esse. O presente era justamente esse. Porque aquela pedra, ela tinha uma história muito ruim. Muita gente já tinha morrido por causa daquela pedra lá.
Tinha uns 200 espíritos que estavam vinculados ali a vocês ali, no ambiente ali, em torno da pedra ali. Quando levaram a pedra embora, aquele amontoado de espíritos foi tudo embora junto. Foi um belo presente, né? Eles podem não ter tido a parte financeira que eles estavam esperando, mas talvez tenham ganho muito mais do que isso, que podia significar a paz no lar, né? Poderia significar o equilíbrio relativo para os próximos anos. Mas veja aqui que não é nenhum poder mágico da pedra, tá? Vocês perceberam que nós não estamos falando aqui contra o que os espíritos falaram. Não era um poder mágico da pedra, não. É porque a pedra era uma fixação de muitos espíritos. Então, isso acontece. Tem pessoas que ficam fixadas em determinado objeto que adquiriu um significado para elas, principalmente relacionado à riqueza, né, à ganância. Então, às vezes, muita gente matou, morreu, brigou por causa daquilo. Era o caso da dita pedra aí do caso do Chico Xavier. Entendeu? Então, a família se livrou daquele problema e alguém que levou a pedra acabou arrumando um problema sério, né? Mas isso você vê que acontece, né? Tem coisa que a gente acha que é uma desgraça, é uma benção. É a gente que não sabe avaliar, na maioria das vezes, né? A gente acha que é uma desgraça e na verdade é uma benção, né? O Ítalo colocou aqui, muitos foram ajudados com o evangelho no lar, exatamente. Os demais foram removidos com a pedra, exatamente. Fora os que foram ajudados, né, Ítalo, com o evangelho, né, que você está lembrando, é verdade, bem lembrado. Bem lembrado. Tá? Então é isso, né, pessoal? Lembrando que fica gravado, tá? Vai ficar gravado aqui de qualquer jeito, né? Na nossa página aqui, esse vídeo, né? Quem está no grupo do WhatsApp lá também, fica lá o link para o vídeo. Depois eu coloco no YouTube também, onde tem a playlist, né? As playlists lá. Eu tenho privilegiado colocar lá no YouTube, porque lá eu não perco os vídeos, né? Aqui no Facebook, até as playlists lá que a gente fez, um monte de livro lá, o Facebook começa a tirar os vídeos, né? E aí a gente acaba perdendo a sequência, né? Mas lá no YouTube, no meu canal lá, vocês encontram, tá? Certo? Então vamos lá, né? Vamos ver se a gente termina hoje isso aqui, né? Quem puder, aproveita já, pessoal. Aproveita e passa a seguir. Quando vocês apertam a tela, em cima de mim ali na tela, né, do celular, vai aparecer Alexandre Xavier de Camargo, está ao vivo agora, né? Pede para seguir a minha página, tá? Pede para seguir, ativa o sininho lá, porque em caso de necessidade, né, que a gente não conseguir, como hoje que eu não consegui fazer pelo Espiritismo Brasil, aí você já está adicionado na minha página, tá? Você já tem um contato com a gente ali, tá bom? Então aproveita aí e já adiciona a minha página, né? Já curte lá e passa a seguir, porque aí você vai acompanhar tudo que a gente fizer, independente da página do Espiritismo Brasil, tá? Certo? Então vamos lá. A pergunta 553A, uma subpergunta, né? Mas não é exato que alguns espíritos têm ditado eles próprios fórmulas cabalísticas? Fórmulas da Cabala, né? Cabala judaica, né? Que tem lá um conhecimento antigo, né? Pronuncia certas letras e palavras, né? Do alfabeto judaico, né? Em aramaico, se eu não me engano. Eu não, né? Não é minha praia aí, né? Mas aqui o Allan Kardec está perguntando, mas os próprios espíritos, não tem alguns espíritos que eles mesmos têm ditado fórmulas cabalísticas? Nesse contato que Allan Kardec estava tendo com os espíritos lá, não tem alguns espíritos que eles mesmos estavam passando fórmulas cabalísticas, né? Aí a resposta, efetivamente, quer dizer, sim, né? Os espíritos, sim, é verdade. Espíritos há
que indicam sinais, palavras estranhas ou prescrevem a prática de atos, por meio dos quais se fazem os chamados conjuros, né? Que é juntar espíritos, que é fazer, juntar forças, né? Para um determinado objetivo, né? Ficais certos, porém, de que são espíritos que de vós outros escarnecem e zombam da vossa credulidade, né? Então, o que que os espíritos estão dizendo? Falar, sim, tem espíritos que têm se aproximado de vocês com esse objetivo, né? Mas toma cuidado porque são espíritos que estão zombando de vocês. Então, vamos ver duas possibilidades que acontecem, tá? Não só com Kardec, na época de Kardec, hoje também. Duas possibilidades. Espíritos que só querem mesmo fazer graça, zombar e ver a gente depois todo empolgado que a gente tem uma fórmula que, né, vai gerar riqueza, uma fórmula que vai gerar saúde, uma fórmula que vai gerar, né? Aqui eu estou entre aspas, tá? É apenas uma hipótese, né? E aí o pessoal sai todo mundo deslumbrado porque os espíritos passaram lá uma receita, uma fórmula que vai, né? Então, os espíritos querem mesmo zombar, são espíritos zombeteiros, que depois dão risada, se riem bastante dessas histórias de ver os encarnados lá todo deslumbrado, né, fascinados. Ou são pessoas que acreditavam mesmo nisso e continuam acreditando. Acreditavam nesses rituais e continuam acreditando no plano espiritual. Por quê? Porque os espíritos não mudam só porque desencarnaram. Eles não deixam o seu modo de pensar só porque estão desencarnados. Entendeu? Então eles levam as crenças, algumas distorcidas, né? Equivocadas, do mesmo jeito. E querem ensinar para os outros, né? Do mesmo jeito que aqui. Certo, pessoal? Quer compartilhar com os outros também. Então, alguns fazem de má fé e outros fazem até na boa fé, mas não devem ser levados a sério, né? São pessoas que estão precisando de ajuda, tá? Ok? E aí acaba, né? Eles acabam se aproveitando da falta de conhecimento, da falta de discernimento, da credulidade, né? Da inocência, da ingenuidade. Por isso que grupos mediúnicos iniciantes, novatos, precisam ter a supervisão, a coordenação, o acompanhamento de pessoas mais especializadas, mais experientes. Senão, o pessoal embarca nessas situações aí, se empolgam com coisas que facilmente você perceberia que não fazem sentido, tá? Mas depois que a fascinação vai tomando conta, pessoal, aí é difícil reverter. É difícil reverter, tá? Pessoal, vamos lá, deixa os brechó aí, vamos pro estudo. O estudo tá andando, povo, deixa o brechó aí de lado. Deixa a questão da roupa lá, é apenas um pedacinho da história. Vamos sair dos brechó aí, vamos entrar no estudo tá andando aqui, vamos lá. Pergunta 554, né? Vamos, turma. Olha que pega nos brechó da vida, o povo pira, né? Mas vamos lá. Pergunta 554. Não pode aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã, atrair um espírito por efeito mesmo dessa confiança, visto que então o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia a concentração? Isso tudo é a pergunta do Kardec. Isso tudo é a pergunta do Kardec, né? Então vamos lá de novo. Não pode aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã. Então ele tem lá um talismã, né? Ele ganhou lá um talismã, uma pedra, uma correntinha, alguma coisa lá, né?
uma fitinha, né? E ele acredita que aquilo ali é, 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 vai ter algum efeito positivo ali no que ele quer, no objetivo que ele tem, né? Então Allan Kardec está perguntando, não pode aquele que com sem razão confia no que chama a virtude de um talismã atrair um espírito por efeito mesmo dessa confiança? Não pode atrair um espírito porque ele está acreditando na força daquele talismã. Visto que então o que atua é o pensamento da pessoa, a intenção da pessoa, né? Não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia a concentração, né? O que vocês acham? Vamos ver o que os espíritos responderam. Allan Kardec está colocando, não é na verdade o pensamento da pessoa, a intenção da pessoa, o sentimento dela que está atraindo, que atrairia um espírito, por exemplo, né? E não o talismã? Aí os espíritos responderam: é verdade, mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído. Então, os espíritos corroboraram aqui com a tese do Kardec, né? Eles concordaram, é verdade, tá certo, é isso mesmo. Mas, dependendo da pureza de intenção, da elevação dos sentimentos da pessoa, aí vai ser a natureza do espírito que ele vai atrair. Entendeu? Então aí que está a diferença. Mas seria assim mesmo, tá? Seria assim mesmo. Não é tanto aquele objeto. Aquele objeto pode ter uma energia específica assim, mas não é aquilo exatamente que vai fazer todo, vai mudar toda a situação, mudar o modo da pessoa pensar, o modo dela agir, não. Mas, né, a pessoa atraindo um espírito bom ou mal, como a gente está dizendo, dependendo da intenção dela, pode sim passar a ter uma influência sobre aquela situação, sobre a vida da pessoa, sobre a sua autoconfiança e tudo mais. Né? Certo? Ok? Vamos ver que tem mais coisa aqui. Ora, muito raramente aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã deixará de colimar um fim mais material do que moral. Né? Quer dizer, geralmente, traduzindo aqui, né? Geralmente, uma pessoa que seja mais mediana, né? Em termos de conhecimento, não tenha lá muito discernimento desse tipo de situação, mais espiritual, então, dificilmente ela vai deixar de dar importância mais a uma coisa material do que moral. Porque normalmente as pessoas veem mais no lado material e atribuem um poder mais material às coisas do que um poder moral, profundo, mental, interior, né? Sentimental, certo? Então, normalmente as pessoas valorizam mais isso, né? Tá? Isso é normal de acontecer, né? Aí, para terminar a resposta, qualquer, porém, que seja o caso, essa crença denuncia uma inferioridade e uma fraqueza de ideias que favorecem a ação dos espíritos imperfeitos e escarninhos. Por quê? Por quê? Né? Por quê? Demonstra uma certa inferioridade e fraqueza de ideias. Vamos traduzir dessa forma. A pessoa, ela acaba acreditando mais no talismã do que nela mesma. Entendeu? Qual que é o problema? Essas bengalas psicológicas. Você fica atribuindo poder às coisas de fora, você fica atribuindo, né, demasiado significado às coisas materiais. Ai, sem a minha correntinha eu não consigo fazer tal coisa, eu não consigo orar, eu não consigo sair de casa, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, não me sinto forte, né? Então, é porque está atribuindo muito a um pensamento mais mágico, né?
e atribuindo uma pretensa força daquele talismã, mais do que entender e conhecer o seu potencial superior, que todos nós temos, só que precisamos ativar justamente pelo conhecimento, pelo entendimento, pelo significado que nós vamos dando à presença divina dentro de todos nós. Não é assim, pessoal? Né? A Giovana, é como superstições, acaba virando um pensamento supersticioso, né? Que atribui força a determinadas coisas que nem tem aquela força toda, né? Tá? É uma coisa sem fundamento, né? Tá? Aí que é a coisa importante, pessoal. Quando a gente começa a acreditar mais nas coisas de fora do que nas coisas de dentro, aí nós já estamos no caminho errado. Entendeu? Para mudar a minha vida, para melhorar a minha vida, para transformar a minha vida, eu começo a acreditar que sempre algo de fora é que tem que acontecer, eu já estou desvalorizando o algo de dentro, que é o meu eu profundo, meu eu espiritual, meu eu divino, presença divina dentro de mim, que eu precisava conhecer, precisava desenvolver, precisava ativar com conhecimento e amor, né, com trabalho, com exercício. Aí eu fico perdendo tempo atribuindo, né, todo o poder às coisas de fora. E quando eu não tenho aquela coisa de fora, eu sofro. Ou quando eu perco, ou quando se quebra, ou quando alguém rouba, né? E quando alguém, entendeu? Eu fico sofrendo. Fico sofrendo porque, ai meu Deus, agora eu perdi o meu talismã, não sei o quê, né? Fica de luto lá, né? Mas não precisa, né? Não precisa, certo? É só a gente comer. Às vezes até o fato de perder, de quebrar, de roubar, é um convite, como a história da pedra lá do Chico Xavier, é um convite para voltarmos para dentro. Que a gente estava justamente materializando muito a nossa fé, materializando muito, né, a nossa confiança em coisas fora de nós. Né? A gente tem feito isso há milênios, né? E aí a gente tem que aprender a descobrir o potencial dentro de nós, né? Não ficar materializando a fé, né? Ok, vamos terminar esse trecho aqui, pessoal. Vamos. Acho que tem mais duas perguntas aqui. Vamos fazer, né? Já está passando um pouquinho, mas é rapidinho, tá? Eu perdi minha moedinha da sorte, né, Maria Claire? Exatamente. Se você tivesse aí, eu falava, joga a moedinha para a gente ver se continua ou não. Joga a moedinha da sorte. Tô brincando, viu, pessoal? Vamos lá, pergunta 555, né? Mas já que você perdeu, né? Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Vamos chamar alguém de feiticeiro? Que sentido que a gente deve dar a isso? Como é que a gente deve entender isso, né? Vamos ver a resposta aqui, né? Aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética ou a dupla vista, capacidade de ver alguma coisa longe, pode até ser uma coisa tão material, mas ela está vendo longe, né, de onde está acontecendo, né? Então é clarividência, entre outras coisas, né? Então, por isso que muitos médiums, né, foi atribuído esse termo feiticeiros na época medieval, na época da Inquisição, muitos morreram na fogueira, né? Porque tinham um poder de conversar com os espíritos, tinham mediunidade, né? Às vezes de mexer com ervas, tinham conhecimento da natureza, dos elementos da natureza, da energia da natureza, das matas. Às vezes até entrava em contato com seres ligados às matas, né? Mas qualquer conhecimento que fosse tido como uma ameaça à interpretação que se dava religiosa, né, sobre Jesus e sobre a Bíblia, né?
Era, era uma coisa terrível, né? E foi usado como pretexto, né? Para... Eu conversei com muitos espíritos ligados a essa época, né? Muitos mesmo, assim. E que morreram queimados, né? E, e era, muitas das vezes nem... Era só uma pecha que era colocada para servir de pretexto, né? Às vezes só queriam os bens da pessoa, a propriedade, né? Às vezes nem era a pessoa, nem era mesmo uma pessoa que mexia com ervas ou com mediunidade, às vezes era só um pretexto mesmo. Então, né? Isso foi usado muito como pretexto. Mas também pessoas que tinham mediunidade, né? Pessoas que, né, supostamente entravam em contato com as forças demoníacas, né? Satânicas. Porque tudo que era contato transcendente, contato com o fora da matéria, era chamado de coisa demoníaca, né? Você vê, se Jesus é até uma honra, né, falar isso pra gente, porque Jesus que foi Jesus. Os fariseus falavam que ele curava, que ele afastava os demônios, porque ele era o príncipe dos demônios. Se falar isso de Jesus é uma honra até, né? Que falem do espiritismo, que falem dos médiuns, né? Porque com o próprio Jesus foi feito isso, né? Ok? Então, mas é fruto do desconhecimento, né? À medida que as pessoas passam a conhecer, né? Aí elas vão vendo o equívoco, né? Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? O próprio Galileu Galilei, né, que criou lá a luneta, não foi assim que, né? Que teve que dizer que teve que voltar atrás lá e dizer que, né? Teve uma coisa assim, né? Na história do Galileu Galilei lá. Então é porque tudo é tido como feitiçaria, né? Aí tem uma nota de Kardec, né? O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação, né? Quer dizer, muita coisa tem a ver com o magnetismo, mas a gente exagerou, a gente jogou pro campo do fantasioso, do maravilhoso, né? E aí, pessoal, aí não tem limite. Aí o céu é o limite, né? Aí a imaginação corre solta, né? O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que a bem dizer formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, o estudo, porque na época de Kardec, né, Kardec era um dos estudiosos do magnetismo, né, que já havia conhecimento, né, devido ao Mesmer, Paracelso Mesmer e outros, né, que foram estudiosos da energia magnética, da força magnética, né? Então, Allan Kardec era estudioso do magnetismo. Inclusive, o magnetismo ele surgiu muito próximo do hipnotismo. Hipnotismo e magnetismo andaram juntos muito tempo, tá? Então, Allan Kardec era estudioso do magnetismo, né? É, e o espiritismo, né? Ele usou, a princípio, algumas pessoas que estudavam magnetismo, que eram magnetizadores, né? Então ele usou, né, essas pessoas, o poder magnético delas, ali junto aos fenômenos mediúnicos, né? Porque não tinha casa espírita, não tinha passista, né? Que fez curso na casa espírita, não haviam casas espíritas propriamente. Não haviam as reuniões públicas que você assistia uma palestra, depois tinha aplicação de paz. A coisa estava no começo, né? Eles estavam ensaiando o modo de fazer as reuniões, de lidar com a mediunidade, então eles tentavam usar lá alguns magnetizadores para observar, né? Junto aos fenômenos mediúnicos, tá? Certo? Aí vamos avançar aqui, né? Constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, né? Quer dizer, o conhecimento lúcido, né?
do magnetismo e do espiritismo, né? Constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice, né? É lógico que a gente nunca sabe tudo, a gente sempre tem muito a aprender, muito mais a aprender do que a gente sabe, mas estudando, né? Entendendo melhor sobre a força magnética, sobre o espiritismo, o que os espíritos falam a respeito, o que a gente observa ao longo do tempo, isso tudo vai, né? Vai deixando a gente mais seguro e evitando as ideias supersticiosas, né? As ideias equivocadas, falsas, né? Mas a gente tem muito que aprender ainda, né? Das leis da natureza. Aí tem a última pergunta e resposta aqui, tá? E vamos rapidinho aqui, só para a gente finalizar. Pergunta 556, né? Tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? Interessante pergunta, né? Tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? Né? Tem algumas pessoas que têm esse poder? Digam aí, né? Alguém de vocês já foi curado de alguma doença, alguma moléstia aí pelo Paracelso, Simone, né? Mesmer, Paracelso, entre outros, né? Fizeram experiências. É, tem algumas pessoas que verdadeiramente têm o poder de curar pelo simples contato. Vamos ver a resposta. A força magnética pode chegar até aí, quando secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Às vezes a gente acha que é só a nossa energia, né? Aqui o Allan Kardec está colocando sem, né? Sem dúvida, né? A força magnética, eu posso ter muita força magnética, né? Eu posso ajudar com a minha energia, mas principalmente, ó, quando secundado, a força magnética pode chegar até aí, curá-la. Quando? Quando secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Né? Aí a gente vê o livro Nos Domínios da Mediunidade, que fala a mesma coisa. O espírito Aulus, se eu não me engano, né, que é o espírito instrutor do André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade. Né? Quando o André Luiz fala mas e os magnetistas, tal, eles não têm o poder de curar? Aí o Aulus explica, olha, eles têm o poder de curar, entre aspas, hein? Eles têm poder quando secundados, quando só acidentalmente que eles vão curar, né? Porque por mais por mérito do doente do que pela sua própria força. Porque aí os bons espíritos vão ajudar, né? Utilizando a força magnética do doador, mas quem dirige os fluidos, quem entende o que está fazendo ali de fato, são os espíritos que estão usando a força magnética, né? Então, aí continuando, só para a gente terminar aqui, ó. Cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual contam as coisas pessoas muito crédulas e muito entusiastas, sempre dispostas a considerar maravilhoso o que há de mais simples e mais natural. Né? Às vezes a pessoa encontra a outra e tocou na outra e a outra se sentiu bem, e depois daquele toque, falou, nossa, eu melhorei. Puxa vida, a pessoa me curou. Aleluia, né? Tô curado. Em nome de Jesus, né? A pessoa me curou, tá? E atribui todo o poder àquela pessoa, aquele toque da pessoa, né?
Pode ser da pessoa transmitir uma energia que ajudou ali, tá? Mas no mais das vezes, aquele espírito que a pessoa estava sentindo foi atraído pela outra lá que tocou. Estabeleceu-se uma corrente ali. E aqueles sintomas que ela sentia da presença foi para outra pessoa lá. Porque a pessoa lá, outra pessoa trabalha lá no centro, frequenta a reunião mediúnica, também tem um potencial magnético grande e tal. E acabou atraindo o espírito que estava junto com ela. Sumiu o mal-estar, sumiu a dor, sumiu. No caso de Jesus, tem lá, né, da mulher hemorroíça, né? É, mulher que tinha um fluxo hemorrágico e tal, e tocou, né? Nas vestes de Jesus, e Jesus falou assim: olha, alguém me tocou, né? Senhor, mas tá todo mundo te tocando aqui. Como é que o senhor fala, o senhor, alguém me tocou? Não, alguém me tocou de maneira especial. Porque eu senti que de mim saiu virtude. Quer dizer, de mim saiu uma energia diferente. Eu percebi que alguém me tocou de forma diferente. O circuito ali se fechou, né? Alguém entrou no circuito ali de Jesus, né? Então pode acontecer, né? Mas muitas vezes é apenas o afastamento de um espírito que estava próximo à pessoa e as dores saem por instantâneo ali. E tem muita gente que acha que curou, né? Essas mãos já curaram muita gente. E às vezes a pessoa está atribuindo a si mesma um poder de curar, que nem Paulo de Tarso quis para si mesmo. Ele falou assim: olha, eu só curo por ação do Cristo, né? É o Cristo que está operando através das minhas mãos, entendeu? É assim que a humildade, né? Não uma pretensa condição nossa de curar das pessoas, né? Porque a pessoa vai inflamando o ego, né? E é muito ruim isso, né? Tudo pertence a Deus, a Jesus, né? Aos espíritos que às vezes estão fazendo o maior trabalho ali. Eles estão ali operando ali e a gente nem imagina o quanto que eles estão trabalhando para que a pessoa melhore. Aí depois eu falo assim: porque eu curei a pessoa, porque, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Ok. Então os bons espíritos, né, que lhe vêm em auxílio, né, dependendo da intenção que a pessoa tenha, né? Cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual contam as coisas, pessoas muito crédulas. Ah, isso aqui eu já falei, né? Importa desconfiar também das narrativas interesseiras, que costumam fazer os que exploram em seu proveito a credulidade alheia, que é esse caso, né? É uma questão do ego, ou às vezes vira uma questão financeira, né? Quando começa a vender a mediunidade e tudo mais. Então, aí a pessoa começa a atribuir a ela a causa de todo o benefício, de toda a cura, né? Até para chamar mais clientes, né? Mas chamar mais pessoas que venham pagar, né? Então, é uma coisa para a gente já desconfiar, né? Ok? Aí finalizamos, né, pessoal? Terminamos por hoje. Semana que vem, na segunda que vem, a gente continua, né? Aqui acabou o poder oculto, né? Poder oculto, né? A Giovana colocou, e as cirurgias espíritas, né? Espirituais, né? Sim, muitos médiuns fazem, e se forem bem intencionados e forem bem assessorados espiritualmente, devido às suas boas intenções, sua disciplina, seu amor ao próximo, né? Seu desprendimento, a sua absoluta renúncia, né? São pessoas que vão poder gerar muitos benefícios, né? Quando bem direcionadas pelos bons espíritos, né? Vão poder ajudar muita gente, tá? Então, que vão usar, os espíritos que vão usar da sua força mediúnica, o seu ectoplasma, a sua energia vital, a sua força magnética, a mesma coisa. Eles vão usar, né? Os bons espíritos vão usar para proporcionar as melhoras a quem mereça essas melhoras, né? Entendeu? Tá? Então tá jóia. Então finalizamos, né? Vamos fazer a nossa prece, né?
Senhor Jesus, novamente, com muita alegria no nosso coração, por terminarmos mais um estudo dedicado à doutrina espírita, dedicado à divulgação dos princípios espirituais, para que todos nós que muito necessitamos possamos aprender e possamos recordar, possamos utilizar esses conhecimentos na nossa vida cotidiana, lembrando sempre da importância de nos tornarmos agentes do bem, médiuns do bem em toda parte, atuando com segurança, atuando com discernimento, atuando com amor verdadeiro, com verdadeira disposição de fazer o bem. E dessa forma atrairmos a presença dos bons espíritos para nos auxiliarem na nossa caminhada, por si só tão difícil, mas que com ajuda espiritual torna-se mais amena, torna-se mais doce, mais branda, mais iluminada e mais segura também. Muito obrigado. Que a luz do teu amor envolva os nossos corações, envolva o nosso lar, envolva a nossa vida, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite, bom descanso. Amanhã a gente está de volta às 20 horas, tá? Então, fiquem com Deus e até amanhã, né? Se Deus quiser. Um abraço, pessoal. Até mais.